Fala pessoal, Dantas aqui na área. Hoje vamos ver os principais tretas nos podcasts. Isso mesmo, pessoal. Pô, eu tava vendo aqui o canal do Peter e eu vi esse vídeo e a gente tem que reagir a ele. Puta que. O vídeo é bacana, fica comigo, não sai pra ver essa treta que tem acontecido no podcast. Nos principais podcasts a galera tem se estapeado. E ano eleitoral a gente tem que começar a se preparar, porque não vai ser diferente. Daqui a pouco vai ser tiro, porrada e bomba para tudo que é lado. Fique comigo para mais um vídeo. Bom, pessoal, como eu falei, esse ano é o ano de os podcasts pegar fogo. Cara, sempre dá treta. Ou seja dinheiro, ou seja política, futebol. Essas tretas que acontecem nos podcasts, 2, 3, 4 horas de podcast, meu amigo, a galera sai na mão. E aí eu vi o Peter, do Peter aqui, falando sobre esse vídeo específico, reagindo, e aí eu não quis assistir todo para poder reagir junto com vocês, mas já adianto, viu? Pelo que eu entendi aqui, o último você vai ver o bicho pegar fogo. Bom, vamos lá, né? Bom, começando com a chargezona, né, velho, de guerra, porque meu amigo, esse ano vai ser o ano que a galera vai sair num tapa, família vão se separar, vai ter sempre aquele tio que não vai falar com o sobrinho e vai ser, olha, preparado. Conta aí pra mim, se no final de ano e no ano de eleição, se o jantar, o almoço da família tá ficando diferente. Pessoal, vamos lá, né? Vamos começar a reagir a esse vídeo. Desde perder a paciência com um convidado no meio do programa. Não, mas agora eu não quero mais saber. Mas não chato tem. pra entrevistar, hein? Que pariu. bom. Até quase entrarem em uma briga física ao vivo. Eu tô falando sério, retira isso ou não? Retira isso ou não? Então aqui estão alguns momentos mais intensos já registrados em podcasts. Começando com um dos episódios mais desconfortáveis de se assistir até hoje, que envolveu o Christian Figueiredo, Lucas Selfie e o Dinho Alves. O podcast em questão é o episódio número 5. Pô, não sei, eu tô ficando velho, gente, não sei, não faço ideia de quem são esses caras. Puta que pariu, mas pelo visto deve ser os caras conhecidos, né? Da segunda temporada do programa Eu Fico Louco. E o podcast começa Cara, 1,3 milhão de visualizações. Deve ter saído sangue, ou esses caras são muito bem famosos. animado como de costume, introduzindo o convidado. Tio Alves! Mas logo em seguida, em menos de 10 minutos ao vivo, Dinho Alves já começa a questionar os hosts por ficarem puxando toda hora o assunto sobre a sua participação na Fazenda. Então, hoje é podcast da Fazenda, Ele que puxou, eu ia falar da sua turnê na Europa e tal, aí ele Então, começou a falar Mas você da tem Fazenda. vergonha de falar da Fazenda? Não tenho vergonha. Ah, tá. Depois disso, pelos próximos 15 minutos, eles passaram a abordar outros assuntos. No entanto, após o Dinho citar algumas polêmicas da Fazenda envolvendo a sua ex-namorada da época, Lucas Selfie decidiu fazer a seguinte pergunta. Você se arrependeu de ter ido pra Fazenda? Não, Sério? sim, me arrependi Não, não. mesmo com tudo que aconteceu, você acha Mesmo que com era tudo que pra ser aconteceu. desse jeito? Não me arrependo não, mano, vou me arrepender. E se eles... Cara, a galera se ilude. Essa galera adora esses lugares. Porra, meu irmão, o cara que às vezes não é tão famoso assim, vai pra um troço desse, ganha visibilidade, porra, mas o problema é que faz merda pra caralho uma galera. E aí, Dinho, você voltava de... Mas mesmo assim, pô, a merda, aquela Carol K mesmo, que saiu rejeitadíssima, aquela coisa toda. Meu amigo, hoje já tá fazendo programa, fazendo comercial, fazendo um monte de coisinha. Você se ilude, pô. A mesma galera que dá hate é a mesma galera que elogia. São a galera que gaja pra esse pessoal. Então, quando você vem aqui, às vezes o cara vem aqui e xinga, não sei o que, tá ruim, sua imagem tá aqui piscando, não sei o que. Meu irmão, você tá engajando, pô. Só isso. novo, voltava e faria tudo de novo, a mesma coisa. Olha, as mesmas... As mesmas, mano, falando um monte de besteira o dia inteiro. Eu sou assim, mano, fazer o quê? E a partir daqui, Dinho seguiu falando que não se arrependeu de nada do que fez na Fazenda e meio que ficaram se alfinetando entre eles, com algumas ironias aqui e ali. Mas o estopim de tudo mesmo foi quando estavam conversando sobre as edições da Fazenda e o Dinho foi perguntado se gostou ou não de certos participantes. Jojo, então, foi... Biel, esquece. gostou? Não. Não? Você não gosta dele? Não, tipo, não tenho nada contra ele também, mas não... Nada a favor também. Nada a favor também. Ele lá, eu aqui. Vai já ter era. treta na música, alguma coisa assim? Nada. Pô, conta aí, mano. Vocês que assistiram a Fazenda, me diz aí, vai, o que aconteceu? Comenta aí, vai, pra ver se a gente vale a pena fazer um vídeo só sobre essa treta desse cara aí.
na Fazenda. Ou até fazer um videozinho só com as polêmicas da Fazenda. Qual que é a treta Não científica? sei também. Eu só sei que existe, mas não sabia nenhum motivo. Entendi. Ficou um climinha aqui. Após esse climão, Christian Figueiredo e Dinho Alves começaram a discutir sobre uma fala passada do Dinho, no qual ele tinha falado que não fez nada de errado na Fazenda. Pô, mas pelo amor de Deus, pô, tem uns rostos também muito chato, pô. O cara quer debater com o entrevistado. Mesmo pergunta, ouve. Por isso que esse podcast às vezes não dá tanta visibilidade. Rapaz, aqui esse deu 3 milhões, né? Mas assim, pô, eu gosto pra cara do Vilela. Vilela pergunta, ouve. Às vezes vai lá dar uma retruncadazinha, mas acabou, pô. Porque senão vira um debate. Pô, se você quisesse ver um debate, você procurava um debate. E por causa disso, ambos entraram em uma discussão nada amigável. Eu tô repetindo o que ele falou, mano. Não, eu falei que eu faria a mesma coisa tudo de novo. Mas não que eu falei. Eu falei, você é louco. Eu acho que o Cris falou. Não falei não, tá maluco? Não foi? Eu falei da traição. Que ele falou que não é traição. Você tá falando que No meu programa inteiro, aí esse é o fim agora. Agora esperamos aí essa gravação aí com a Lumena. E tamo junto. Obrigado. Cara, que clima de bosta da porra foi essa? Totalmente desconfortável. é isso. Obrigado. Esse foi Dinho Alves aqui com vocês hoje. Tamo junto, Celfinho. É nóis. Selfie, né? E Bota no meu programa inteiro, aí esse é o fim agora. agora esperamos aí essa gravação aí com a Lumena. E tamo junto. Cara, o cara saiu puto, pô. Confusão da bexiga. Obrigado. Cara, que podcast deve ter. É nóis, família. Tamo junto. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês. E é nóis, mano. Vou gravar com ela e é isso. Tamo junto. Falou. Vai gravar os OnlyFans com a Lumena. Vou gravar com a sua mulher. Nossa, cara. Tá louco? Tá louco? Depois desse podcast, eles até chegaram a fazer Essa Lumena, gente, pelo amor de Deus. Comenta aí, vai me explicar aqui. Eu tô perdido, eu já tô velho pra essas alguns coisas. stories tentando apaziguar a situação, mas pelo jeito, isso não resolveu de nada, pois um tempo depois, o Dinho e o Christian decidiram resolver tudo no ringue, o que resultou na vitória do Dinho Alves após um nocaute. Por mais que no caso desse podcast, Saiu da luva, literalmente, saindo na mão. muita gente desconfiou dessa treta ter sido armada, já no caso do debate entre o Renato 38 Ó, tá vendo? Bicho, política é foda, meu irmão. e o Alan dos Santos, ninguém tem dúvidas que foi verdadeiro. Eu dou a cara dele, eu respeito a vocês. Toda essa discussão começou no meio de um assunto em que o Renato 38 estava falando sobre a criação do Pix, e o Alan entrou em um debate furioso com o Renato por ter discordado da afirmação de que ele teria entregado a sua família para o Estado após ter aceitado o Pix, e isso gerou um grande desentendimento entre os dois. O Pix não é uma transação bancária, não tem sigilo bancário. O Pix pertence ao governo. Não, de novo, a falsa equivalência. Bolsonaro pediu Pix do A governo PT, falácia do entregou o Renato. CPF dessas A pessoas. falácia do Renato é, quando eu precisei de ajuda pra minha filha, eu tava botando as pessoas pra botar o cu delas na cara. Você podia ser inocente. Você tá falando que eu coloquei as pessoas no... Você sabia que elas iam se... Não. Ou você não sabia? Você não sabia? Antes, beleza. Eu coloquei as pessoas... Não, se você não sabia... Respeito comigo, eu não vou admitir o cara falar isso na minha frente. Eu só não dou na tua cara com respeito. O debate escalonou a um ponto em que tiveram que separar eles antes que eles saíssem no tapa. Mentira isso que você falou de mim. Isso o quê? Você falou que eu entreguei as pessoas pro chão. Você que disse. Repete essa... Eu não vou... Foi você que falou. Renato, eu tô falando sério. Retira... Ou não? Disse ou não? Retira essa... Essas pessoas. Retira essa... Meu irmão, foda-se o seu espectro político. Mas eu tô do lado dessa treta aí. Tá, caralho, meu. Retira essa... Tá dizendo? Retira essa... Ele disse. Retira essa... Você entende? Retira essa... Tirar o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. Além desse momento, durante Meu irmão, depois disso aí, eu falasse, meu filho, vai pro outro lado, deixa eu ficar do seu lado aqui, vai. todo esse podcast, eles ficaram tendo intensos debates. E o Renato até chegou a explicar melhor o motivo de toda a confusão um tempo depois em outro podcast. O que eu falei pra Alan foi: Bolsonaro não pode alegar ignorância. Ele disse que é o criador do Pix. O Pix não é transação bancária, não tem sigilo. O governo, todos os órgãos do governo têm acesso a todo mundo. Ele aceitar, botar os aliados. Cara, isso é verdade, né? Isso é verdade. Eu sou tecnologia e, na verdade, é uma das críticas na época que fizeram isso. É porque o governo consegue saber tudo que você faz. É isso aí. É a melhor coisa. A coisa mais fantástica. Hoje eu não uso dinheiro pra nada, mas
Próximo. Enfim. Vamos transar ou não. dele pra pedir, não mudar a chave e aceitar, ele vulnerabilizou, doxou todas essas pessoas. Aí ele sai, então, quando o Ludmilla doou pra minha família e entrou naquela detective, pô, Contudo, diferente desse podcast, o Schwartzman foi algo até que bem mais controlado. O podcast que estou me referindo tem praticamente 6 horas de duração, e assistindo apenas os Pô, tá vendo o que dá merda? 6 horas de podcast. Meu irmão, 6 horas, você não tem conversa pra 6 horas, nem fudendo. Você vai começar a falar merda, pô. Às vezes eu sou contra essas coisas de ao vivo por conta disso. Porque, bicho, todo mundo faz merda. Todo mundo faz merda. Todo mundo fala merda pra alguma coisa. E aí você fica 6 horas em um podcast. Porra, meu irmão, você vai falar merda para caramba. E aí? primeiros minutos desse episódio, dá pra perceber que a conversa entre os dois não iria ser nada tranquila. Pô, barbudo, esse cara tá precisando fazer uma barba. Então, só uma grande lâmpada. É luz, né? É luz, não é uma grande lâmpada. Que É vem da luz. onde? Como que vem da onde? Deus criou tudo. Tudo vem de Deus. Tudo vem da luz. Você é luz. Tá, mas aí- Hoje nós estamos Esse cara. conversando aqui através desse Sim. cabo aí, porque tá passando luz. Esse negócio aqui é luz, tudo é luz. O fogo, o que é o fogo, então? O fogo é um elemento da natureza, mas no final, tudo é luz. Tudo vem da luz. Mas aí o sol é fogo ou é os dois? O sol não é fogo. O sol é eletricidade. É elétrico. E é quente por quê? Não é Luz é quente. Cara, olha que idiotice. Por volta das meia hora de podcast, Esse cara. Petri até tentou explicar para o Mário qual era o principal objetivo da sua entrevista para tentar dar uma diminuída nas discussões. Eu trago as pessoas aqui pra entrevistar as pessoas, pra entender a vida delas, pra entender o que elas entenderam sobre a vida, porque eu sou A curioso. minha vida não é Porque, interessante. Tá, aí é isso que eu faço. Aqui, tu vem pra discutir. Sim. Eu não sei porquê. A gente chamou aqui na amizade pra te entrevistar. Eu não quero ficar nesse embate de quem tá certo, Tá, qual é o problema mas eu das tô pessoas. querendo te ajudar Você, não, antes. deixa eu falar. Você não pode falar isso, Pô, mas eu odeio esse negócio. Quem pediu pra você me ajudar? Pô, não pode falar aquilo. Calma, cara, eu só quero entender a tua vida. Mas depois que o Petri falou isso, parece que a discussão entre os dois apenas piorou. Eu cheguei aqui, tu chegou Calma. e falou pra mim que não tomou. Aí ao vivo tu fala Não, que mas tomou. aqui eu vou te falar outra coisa. A minha situação clínica é segredo médico. Ninguém precisa Cara, é saber. segredo médico, me desculpa, Cara, você acaba sujeitando pessoas que se eu gostam quiser- de você Não, contando mentiras. elas Eu não fazem acho o que elas legal contar quiserem. mentiras. Quem quiser tomar vacina, não é toma. legal, não é Quem legal. não quiser, não toma. Não é- O programa até chegou a ser interrompido ao vivo por mais de 1 minuto, com medo da live cair. E quando voltaram, a poeira deu uma baixada. Mas obviamente a discordância de opinião entre eles não tinha deixado de existir. Cara, eu acho que é errado tudo isso que vocês estão fazendo. Eu acho que é O errado. que a gente tá fazendo? Por exemplo, você mentir. Mas acho que se a gente voltar nesse assunto, vai ser ruim, tá ligado? Depois que o Petri se deu conta que definitivamente não iria ter como fazer uma entrevista habitual sem o Mário ficar o tempo todo na defensiva, ele simplesmente entrou na zoeira e fez o podcast render o máximo de momentos hilários. Qual que é a teoria que eles chamam? A gravidade que é uma mentira. Qual é a verdade? A verdade é, que é Qual que é- plana e tem um vidro em cima. Não. Qual é a verdade? O que a gravidade prova, por exemplo? Vem cá, isso aqui caiu. Por que caiu? Porque Deus quis. Vamos falar sério. Mas Sério, é. para de brincar. Se brincar não vai dar certo. Por que caiu? Porque Deus Que disse, os homens eu quero dizem? que essa garrafa caia. Ao longo da entrevista, teve discussão sobre terra plana, Ela fica girando, certo? Tem um avião errado. vindo do ocidente. Não é errado, não é isso que eles dizem? Não é a lei que eles dizem? Estão errados, Mário. Cara, eles estão errados. também debateram no tópico do Bill Gates ser supostamente o anticristo, e o Petri até chegou a perder completamente a paciência no meio da discussão. Ele é Ele o não tem- anticristo, ele é um... Cara, eu não vou falar essas coisas porque você fala de maneira. Não. Desculpa, você fala comigo de maneira que você tá querendo me tirar a onda. Sabe qual é o problema? Tu nunca assistiu a Deriva. Se tu tivesse assistido, tu Cara, ia o ver problema que é que eu não preciso assistir, cara. O problema cara. é que do jeito que você fala pra mim é tão Não, mas tu bizarro tá que eu. projetando em mim a parada. Você entrevista todo mundo igual? Sim. Todo mundo como você. Tem Todo... como Chato. entrevistar entre o Gates. Eu tô... E até, mas não. Diabo. E um tanto quanto desconfortável. Dá um abraço. Cara. O cara tá puto. Tá braço mais falso. Pelo amor de Deus. Posteriormente, Arthur Petri detalhou melhor o que aconteceu na entrevista com Mário e esclareceu que, apesar de não concordar com muita coisa que ele falou, não tem nada contra ele. Cara, mas ó, é um troço, de novo, é a mesma coisa. Essas brigas de podcast, sempre isso. Tirando o Alan dos Santos, que se compensou ali, mas o roster, pô, ele não tem que. Não sei. Depois comenta se vocês acham que eu tô errado, mas pô, o roster tem que ouvir, tem que perguntar, faz até uma piada ou outra, mas mesmo que seja essa loucura que a galera
Terra plana, não sei o quê. Eu até gosto de ouvir sobre Terra plana, porque eu sinto que toda vez que alguém fala sobre Terra plana, eu sou obrigado a estudar um pouco mais e entender o que realmente é para poder debater com esse povo. Sei vocês, depois comenta aí o que vocês acham. E aquilo foi apenas como dois irmãos se provocando. Eu vi como dois irmãos se provocando, dois seres humanos que estão nessa loucura que é a vida e estavam se provocando e no fundo se divertindo. Eu acho que nunca ninguém ouviu ele, nunca ninguém sentou e falou, cara, me fala aí tudo que tu acha da vida. Nunca ninguém fez isso com ele, então ele acha que tá todo mundo sempre zoando e tratando ele como louco. Eu não gosto quando as pessoas vêm falar pra mim com um teor negativo sobre ele. Pô, aquele maluco lá, hein, o cara foi lá, foi um programa maneiro. Você se divertiu, então agradeça a ele também, porque foi legal pra todo mundo, assim. Não muito tempo depois da gravação do podcast, tinha saído a notícia de que o Mário passou dessa pra melhor. Tá que pariu. Bad agora. Então, independente de quem gostava ou não dele, acredito que é importante simplesmente Galera, é sério mesmo agora. Sem zoeira com relação a isso. Assim, prometo não vou pesar o fio não, mas a gente tem que ter muita atenção com as pessoas que estão em nossa volta. Muitas vezes a gente acha que a gente tá certo, e a gente às vezes realmente tá certo, mas as pessoas à nossa volta às vezes elas só querem ser escutadas. Não quer ser escutadas, quer ser valorizado, quer entender. E às vezes esses caras que perguntam, que a gente pensa que é loucura, na verdade eles são muito inteligentes. E esse de gente é importante. Porque, por exemplo, se não existisse o cara que confrontasse que a Terra não é plana, a gente ia passar a vida toda falando que a Terra é plana. Pensa comigo. E precisou que alguém fosse lá e falasse assim, opa, eu acho que não é. E esse cara era o que hoje a gente chama terraplanista. Então, assim, quando a gente ouve um cara falar uma bobrinha, pô, o cara... Enfim, vamos lá. Desculpa aí, pesar o vídeo. deixar ele em paz. Ana. E o Petri não levar isso muito a sério. O nível do mar é fixo ou variável? Pô, a Gorgonoide. A Gorgonoide. Eita, quem não conhece o Gorgonoide, pô. Depende da maré. Exatamente. Discussão agora, Então. Vai variar. Você tá sendo burro agora. Nesse debate, eles abordaram vários tópicos relevantes. E entre eles, Você não sabe, o Gorgonoide também meio que defenderam um pouco a Terra plana, tudo. Mas o Gorgonoide é muito inteligente, cara. Às vezes eu acho que ele faz isso muito mais pra render e pra levantar a discussão do que realmente acreditar que a Terra é plana. uma das mais intensas foi quando o Gorgonoide levantou a possibilidade da Terra ser plana. Tem uma ilha que chama Ilha Sunítica aqui em São Paulo. A ilha tem 42 metros de altura e foi vista a 833 quilômetros. O cálculo foi levado em consideração a altura da câmera, que estava mais ou menos 1,5 metro. E você Mas tem uma outra explicação que Mas não é a conta. que é a a Terra... relação. Não. A Terra é um globo perfeito ou tem imperfeições? Ela tem imperfeições. O nível do mar é fixo ou variável? O nível da maré é baixo pra cá e é baixo pra cá. Então, se o cara tá aqui em relação ali, vai ter diferente de maré daqui pra ali. Vai aumentar a altura do outro negócio? Como que vai aumentar a altura da ilha? Relativa ao mapa. Relativa ao nível do mar. Eu tô falando de 42 metros pra 70. Você vê a ilha inteira. Você vê a base da ilha do vídeo. Você acha que eu também não fiquei assim? Mano, não tem explicação essa Eu já mandei esse vídeo pra vários E amigos. você já foi lá e você vê. Se a Terra fosse plana, o cara em cima do Cara, eu não tô Everest... discutindo se a Terra é plana. Sim. Você não tá entendendo meu Sim. ponto. Eu só estou te falando que esse experimento em si não tem explicação. O Gorgonoide afirma que tem suas dúvidas sobre a Terra ser plana ou não e questiona a respeito do teste feito na ilha. Cara, qual é o problema? Eu vou dar um ponto aqui legal. O Gorgonoide, ele confronta. E eu acho que boa parte dessa galera do terraplanista, eles não acreditam que a Terra é plana. Eles levantam essa discussão até para que eles possam entender melhor por que a Terra é redonda. Por que afirmam isso? Porque, por exemplo, o Gorgonoide não acredita que o homem foi ao espaço, ponto. E que se o homem não foi ao espaço, ninguém nunca viu realmente a Terra por fora. Diga isso pra Marcos Ponto, tá meio surdo, meio cego, tá precisando fazer um monte de coisa. Cara, esse espaço é terrível. Só que, ó, vou falar uma coisa. Eu trabalhei em provedor na internet e em certo momento a gente precisou fazer colocar uma antena numa plataforma da Petrobras. E eu não lembro a distância que ela ficava pra Terra. E só pra você ter noção, acho que não sei se dava
200 metros. Não, dá mais. Dá quilômetros, cara. Não vou lembrar exatamente a distância. Mas qual é o problema? Por conta, eu tenho um cálculo, não sei se vocês já ouviram, mas conforme você vai se distanciando, você tem a curvatura, é óbvio. Quando você tem que se distanciar muito para que a curvatura ela comece a trabalhar. E aí a gente precisou colocar em um prédio, acho que o prédio tem aqui 15 andares, e a gente ainda precisou colocar mais uma haste de 2 ou 3 metros acima do prédio para poder conseguir fazer visada e pegar a antena, né? Porque para se comunicar, ele precisa do rádio. Né? Um rádio de um lado do outro, faz a conexão e aí eles conseguiriam receber. Hoje com o Starlink, cara, eu acho que os provedores que ganhavam dinheiro com o Petrobras, então, se não acabou, dá para acabar aí. Porque normalmente esses lugares às vezes pedem mais de um link de redundância, aquela coisa toda. Mas enfim. Então, a gente precisou fazer esse cálculo, tudo, e foi na conta, viu? Foi difícil colocar para operacionalizar isso. Mas, enfim. Mítica, que fica localizada em São Paulo. Pode ser mentira? Pode. Mas eu já mostrei esse vídeo pra várias pessoas. Os caras, quando eles vão fazer, eles sabem. Esse cara se exalta. Como é que a pessoa não acredita? Então, o que eles fazem? Eles pegam a câmera, colocam lá no tripé, eles fazem integralmente. Eles pegam assim, ó, mostra pra lá que você não enxerga a ilha, você não vê. Aí a Nikon Abre o zoom. Ah, não, aí a Nikon Penil tá aqui. Aí eles pegam aqui, ó, dá o zoom máximo e a ilha aparece. Ou seja, eles pegam, é tudo assim, ó. Se você vê a altura, eles vão com a trena assim, ó, pra medir a altura. E você vê a ilha inteira. Você acha que quando eu vi isso, você acha que eu fiquei feliz? Mas tem coisas que a gente não consegue ver com o olho nu. Você não tem nada de especial de você abrir uma objetiva, não é isso? Sim, mas e ver a porra mais longe, isso não tem nada mas que é o que eu tô te esperado. falando, 38, é que eu não sou idiota. O que eu tô te falando é o seguinte, o negócio tá a 33 km de distância. Não era pra ver a base da ilha. Se você visse só o cumezinho dela assim, beleza, mas você vê a ilha inteira. Ou seja... tem que ir lá e ver, né? O que eu tô te falando é o seguinte, tem que ir lá e ver, né? Olha aqui, eu não estou falando que a Terra é plana. Porque tem várias coisas que eu... Mas tem um vídeo mostrando isso, embora você não tenha ido lá e feito. Sim, tem um vídeo de 17 minutos. Isso que pode ser mentira, não é isso não? Pode ser mentira. Você não foi lá e... Não, isso é outro ponto também, pô. Quem disse que esse vídeo não tem corte? Gente, não acredita em nada que você vê na internet, pô. É mentira. O que eu tô falando é o quê? Todos os vídeos que eu vi dessa parada não faz sentido. Eu já mandei, igual eu falei pra vários amigos meus que são engenheiros, eles não acham erro no vídeo. E também, outro tópico no qual houve bastante discussão foi sobre a ida do homem à Lua, onde eles compartilharam suas objeções sobre o assunto. Se alguém ver esse vídeo e falar como foi na Lua, eu vou embora desse podcast. Rapaz, se você ver esse vídeo aqui e falar como foi na Lua, eu vou embora. Eu não porque tenho, é muita burrice. Eu não tenho certeza se o homem foi na Lua. E mesmo que ele tenha ido, o vídeo pode ser falso e ele ter ido. Tá Uma bom. coisa não tem relação com a outra, não é isso não? É demais, né? Não. O cara pode ter feito um vídeo de propaganda ou não? Não, o cara pode ter ido. Você é na Lua. engenheiro, pô. Você sabe como é que é a tecnologia da década de 60? Mas é possível que tenha ido. Não tinha E é possível que não tenha ido. Esse relógio aqui tem mais tecnologia que esse computador tudo junto. Você acha que o cara foi no pelo? Vou pra Lua. Manual? Rapaz, Me ajuda aí, cara. Quantos caras você conhece? Quantos caras que você conhece atravessaram o Atlântico em um hidroavião? Os caras faziam isso direto há 100 anos Mas atrás. você tá confundindo 1.000 quilômetros com 380 mil. Tirando as diferenças de opiniões em alguns tópicos, esse foi um debate bem tranquilo comparado a outros que tem por aí na internet. E o Isso é o Google do Antigo Testamento, revoltado. É tanto que depois desse podcast, assim, que ele teve muito hate, ele parou de ir pro podcast, ficou com medo. Acho que foi com medo do povo cancelar ele com as ideias loucas dele. Burgonoide até comentou no episódio dizendo: "Tamo junto, manos. Obrigado pelo convite e desculpa por qualquer coisa. Lembrando que sou muito fã do Renato Amoedo e discordar de algumas ideias é normal. Tamo junto." E você pode ver que o pessoal nos comentários percebeu que esse foi um debate bem natural, sem necessariamente perderem a amizade ou ser bom quando estavam discutindo sobre filmes nacionais. Eu quero saber os últimos filmes que você assistiu brasileiro. Fuzes! Eu acho fuzes. Veja só. Eu não assisti nenhum. Então você não pode falar. Se é ruim, eu não consigo. Como você fala que Giló é ruim se você não comeu Giló? É ruim. Como você vai falar que a mulher comida de passarinho? Vinheteiro afirma que o Brasil não produz filme bom, e Marcelo discorda forte. Cara, Vinheteiro é uma resenha, bicho. O cara que acreditar na loucura do Vinheteiro tá fudido. Uma porcaria. Não, você tá falando mal. Você devia ser cancelado. O filme que é fabricado no Brasil, automaticamente ele é horroroso. Não é. O brasileiro. O Brasil sabe fazer filme. Teve poucos filmes. Cara, desculpa aí, mas o Brasil sabe fazer filme de comédia. Bom, briguem, não vai me cancelem. Não, minto. Eu lembro do Tropa de Elite. Pô, acho que filme de ação foi o melhor.
E depois, mais nenhum assim. Talvez eu não lembro. Depois bota aí nos comentários algum filme bacana. Pra que a gente vê e faz uma resenha sobre esses filmes aí. Não, você tá falando besteira. Bom, É porque era eu o tava Pai numa- Pai Brasil. Esse filme é bom. Mas então vamos lá. Baseado em que você tá falando isso? Vamos nos últimos filmes que você viu. Que eu fui assistir. Vamos curtir. Cara, eu acho que ele não conhece o Vinheteiro ali. É a primeira vez que ele conheceu. Porque ele entrou numa pilha do Vinheteiro sem necessidade. Pô, porque o Vinheteiro é um personagem, pô, não tem como não. Camarote. Primeiro, tentando entender se sacanagem, você tá falando Não, tô falando sério. Vinheteiro não dá o braço a torcer e mantém a sua tese sobre o cinema brasileiro. Estamos discutindo, mas você tem que desdizer o que você disse, que o cinema nacional é ruim. Porque o cinema nacional que eu vou dizer? Você vai desdizer. No final do programa você vai dizer, ou eu me levanto dessa mesa e vou embora, porque eu não posso compactuar com uma pessoa dizendo que o cinema nacional é mal feito, é ruim. Se você não quiser falar da modernidade, vamos falar dos Trapalhões. Os Trapalhões eram horríveis. Xuxa e os Duendes, velho. Eu queria casar, é o Xuxa e os o casaco é pra sair na porrada, velho, pelo amor de Deus. No final, eles não sabiam se o Vinheteiro estava apenas botando pilha ou falando realmente sério. Mas aí... Bicho, não adianta. Eu quero entrar nessa onda do Vinheteiro. O cara que... Ó, que você diz o cara que faz vídeo tocando frango. Amigo, não pode. Eu amo esse humor do Vinheteiro, não tem como, ele é muito bom. Vinheteiro é sensacional, ri demais ele botando pilha no Marrom. Vinheteiro conseguiu tirar um comediante do sério, gênio, mas Cara, o Marrom não conhece o Vinheteiro, não tem como. apesar de chegarem a discutir algumas vezes, no final, o Marcelo e Vinheteiro furioso entre o Nando Moura e o Nicolas Ferreira no Inteligência Limitada. Você não tem coragem de mostrar sua mão assim porque você vai estar tremendo. Cara, isso aí foi o podcast mais... Acho que foi o primeiro desse negócio, que foi o Vilela. O Vilela começou a fazer umas rinhas de político lá. E aí, se eu não me falha a memória, esse foi a primeira vez que o Vilela fez isso. Aí o Vilela cortando, e chegou o Nicolas, e chega com os 3 caras, e um cara gigantão. Porque, na verdade, quem não acompanha essa treta, bicho, na internet os caras já estavam brigando. Eu vou pegar, não sei o que, você. Aí parece que o Nicolas chamou o outro lá de travequeiro. Aí o outro, não sei o que. Meu irmão. E aí vieram pilhadão. Aí quando chegou, pô, chega o Nicolas primeiro, chega com segurança. E um maior que o outro. Depois chega o Nando Moura. Com mais uns 3 ou 4 caras. E aí chama, levanta aí, agora fala que você falou de mim, não sei o que. Meu amigo, foi um pega pra capar. Depois procura aí que você vai encontrar, porque tem filmagem, um negócio desse, sobre essa loucura. E aí, meu irmão, acho que essa porra não vai ter mais um podcast. Já veja que Vilela não coloca um do lado do outro, coloca separado, porque normalmente os dois ficam do lado de cá, do lado oposto do Vilela. Se você assistiu até hoje em dia esses debates que ele faz, ele sempre colocou um do lado do outro. E aí, nessa loucura, ele já botou separado. E foi a primeira vez, ele não foi preparado para isso. Olha, eu posso até estar tremendo, mas a vontade, a vontade, cara, era realmente bater na sua cara. Só que é o seguinte... Esse debate foi do início ao fim, uma trocação de farpas entre os dois, antes mesmo até do podcast começar. Momento histórico. Abraço. É porque eu sou anão, não sou travequeira. É difícil. E no podcast, diferente. Cara, na moral, não que eu goste de um do outro, mas o Nando Moura chegou tranquilo, cara. Aí acho que o Nicolas vai falar, não toque em mim, não sei o quê. E aí o Nicolas começou a botar pilha podre, bicho. Diferente de outros debates em que os participantes da câmera, você percebe que eles não se bicam nem um pouco. Finalmente, né? Vai debater comigo aí. Ficou os dias todos aí contando igual um mongol. Mas enfim. Calma. Aí que acontece. Já começou, hein? Já começou, já, óbvio. Igual você fez comigo antes, eu acho. A primeira coisa que ele falou é o seguinte, seu travequeiro, foi, não foi? Então você tá me acusando de fazer relações com a travesti. Perguntando, que prova, não, então? Nunca tive, Nunca cara. teve? E aí vocês criaram isso, certo, cara? Me prova. Você que disse que ele é travequeiro e o cara tem que provar que não é. E vocês criaram isso. Nas 2 horas de debate, eles discutiram sobre vários tópicos relacionados à política como esperado. Mas por incrível que pareça,
Eu ia falar camisa preta, depois eu me toquei que eu também tô com camisa preta. Eu ia falar qual acho que foi o uniforme. Essa é uma das coisas que mais chamou a atenção. Cara, 5,8 milhão, bicho. Será que essa treta rendeu? Na galera nos comentários, foi as piadinhas que um ficava fazendo pro outro durante o debate. Tema do podcast, debate político. Início do debate, me prove que eu me relacionei com travesti. Esse debate nos prova que a 5ª série nunca vai sair de nós homens. O maior erro da galera não é ver as tretas. O maior erro da galera é ler comentário. Bicho, hoje em dia, às vezes tem vídeo que eu nem acho graça. Mas quando eu vou... Porque agora eu fiquei viciado em ler comentário de vídeo, meu amigo. Quando eu vou nos comentários, eu rio 5 vezes mais do que do vídeo. Isso foi uma verdadeira discussão de bar. Parecia 2 torcedores discutindo se foi ou não um pênalti e o dono do bar só enchendo o copo. E outra coisa muito cômica que repercutiu nesse debate... Porra, Vilela, eu acho ele foda, que não entra no debate, ele só bota pilha. Foi o momento em que eles começaram a falar inglês. O cara não sabe nem falar inglês. Fala inglês que você fala, cara. Você quer conversar em inglês? Do you want to talk in English? Que você fala. Yeah, do you want to talk in English? Yeah, No? let's speak Okay, in okay, let's go to debate in English, so. Okay. Okay, we can make it. We can Because my English, you said that is very bad. So, let's make it. Let's talk in English. Okay? Yeah, that's right. Vilela tá aqui cochilando. Que do nada ele... Bicho, a cara do Vilela. Não, calma. Olha a cara do Vilela. Veja. English, do you want to talk in English? Yeah, do you want to talk in English? Yeah, No? let's speak Okay, in okay, let's go to debate in English, so. Okay. Okay, we can make it. We can Because make my English, you said that is very bad. So, let's make it. Oh. Let's talk in English. Okay? That's right. Oh, It's very okay. bad. No, to talk in English. I never saw you talk in English. Talk to me, please. What do you want to know? What do you want me What to do you want say? to know? Oh, What do you want your me to English like say? an Indian, man. Like, oh. So, say you want to buy Cruzeiro. Say. You want to buy Cruzeiro, que nem você? Yeah, no. Say in normal The English. Arabian guy? No, say normal. Like, oh, do you want to buy Cruzeiro? Do you want Você entendeu o que tá acontecendo? to buy Cruzeiro, que nem você fez? My, oh, gente. Pô, que loucura. Cara, você vê como é que a gente tá pagando. Acho que agora o humor também vai pra política. Virou vaza a política. Isso aqui é o Sherlock Holmes, nem sabe Virou há muito tempo também. ficar andando falando inglês, não. Por mais que esse debate foi bastante espinhoso por possuírem pontos de vista distintos, não rolou nenhuma briga física entre os dois, como aconteceu, por exemplo, no debate político entre o Lucas Pavanato e o Júnior Freitas no Redcast. Não tenho medo de ninguém. Não tenho medo de ninguém. Você tomou maracujá hoje? Seu pai devia ter vergonha de ter um filho que nem você. Pô, mas aí não, pô, pelo amor de Deus, calma aí. Pô, seu pai. Pô, não bota pai e mãe nessa porra. Não mexe. Entre todos os podcasts que mostrei, esse é o que possui a menor duração de todas, com apenas 37 minutos. Isso ocorreu exatamente pelo fato do Lucas Pavanato citar a família do Júnior Freitas, resultando nisso que acabei de mostrar, onde o Freitas jogou um copo de água no rosto do Pavanato, gerando toda essa confusão. Pô, cara, mas pelo amor de Deus, pô, pai e mãe não se fala, pô. Dá uma mãozada, pô. 2 palitos. Então, que finalizou o debate bem antecipadamente. Você acha que eu tenho medo de você, maluco? Perde o quê? Você acha que eu tenho medo de você porque você anda com o Mano Brown? Não tenho medo de Mano Brown, não tenho medo de você, não tenho medo de ninguém, irmão. Não tenho medo de ninguém. Não tenho medo de ninguém. Não tenho medo de ninguém. Você tomou maracujá hoje? Seu pai devia ter vergonha de ter um filho que nem você. Não, Tomar no E para dar um pouco mais de contexto sobre o que aconteceu durante esse debate, assim como a maioria dos debates políticos onde o clima fica super tenso, com várias provocações por parte dos convidados, nesse debate não foi diferente. Apesar de alegarem estar tranquilos no início do podcast... tô tranquilo. Você tá estressado? Não, tô de boa. Durante todo o debate, rolaram diversas ironias e provocações entre eles. Era debate, não é debate, na verdade os dois estavam discutindo para saber quem estava certo. E de novo, política. Bom, ok. Eu acho que esse cara é candidato, né? Também, né? Acho que era candidato a alguma coisa, provavelmente. Pô, esses influencers candidato é. Por que você não vai cuidar das crianças que tá passando fome debaixo da ponte? Você tá cuidando? Você tá É cuidando? isso mesmo, era candidato, aí era discussão política. Cadê o seu projeto pra Quantas isso? crianças já acolheu aí que tá debaixo da ponte? Eu não tenho condições. Você tem condições. Como é que você sabe que eu tenho condições? Como é que você sabe? A sua cara de leite ninho já mostra que você tem mais condições do que eu, Você né? tá me julgando pela minha aparência. Então, se você pelo que você tá não é playboy, sendo você é preconceituoso. Na internet eu devia ter batido nele. Chega aqui, é um bunda mole. Ó o machão aí. Ó o machão, é um bunda mole. Acho melhor você me calma aí. Na internet você é homem. E aqui, Parou. bate em mim agora. Vamos lá, você me ameaça na internet, bate agora, filho. Sem briga. E aos poucos, a discussão entre os dois foi escalonando. Júnior, sem briga, pelo amor.
a um nível cada vez maior, com um aumentando o tom de voz pro outro, até chegar naquele momento em que o Lucas Pavanato falou do pai do Júnior Freitas, resultando nesse momento que já mostrei mais de uma vez. E após isso, o áudio é simplesmente cortado e o debate é encerrado assim mesmo de maneira abrupta. Até hoje esse episódio do Redcast ficou marcado meio como o ápice das tretas em podcasts. Não é à toa que se você procurar por vídeos sobre tretas em podcasts e coisas desse tipo, esse trecho do Júnior Freitas jogando água no Lucas Pavanato quase sempre está incluído nessas compilações. E é claro... Bom, esse ano, provavelmente, vai ser... Depois vai ter outra retrospectiva de tretas, porque provavelmente vai ter muita treta, até as eleições. Claro que tem muito mais momentos. Ó, sempre Vilela. Achar que aquela já tinha sido a treta master. Provavelmente vamos ver. De debates intensos que ficaram faltando nessa lista, especialmente se citar os que envolvem política. Então, caso vocês tenham gostado desse vídeo, me diga nos comentários, para que assim eu possa fazer a parte 2 em um futuro próximo. Ai, meu pai do céu. Cara, diz aí, o que vocês acharam dessas tretas? Realmente. O que vocês acham de podcast que dura muito tempo? 2, 3, 4 horas. Dá merda, pô. E podcast de política é só pra você ver o circo pegar fogo. Ser bem sincero a vocês, eu adoro ver, às vezes, aquelas rinhas de político, os debates. No último aí de prefeito mesmo, teve a cadeirada para amassar. Enfim, gente. Pô, não deixa de curtir, comentar e dizer o que vocês acham. Qual foi a treta mais engraçada, mais top que teve nesse compilado? Conta aí pra gente. E uma sugestão, diz aí, o que é que você quer ver de treta? O que é que você quer ver de confusão? Comenta aqui embaixo. E, pô, não deixa de ver, falando de treta, tem umas tretas ao vivo. Vou deixar elas aqui no final do vídeo para vocês irem lá. Só treta de programa ao vivo, meu irmão. Depois comenta lá o que vocês acharam, certo? Forte abraço e até a próxima.